Quando pensamos na crise da pandemia da Covid-19 que estamos a viver neste momento, há ideias que é muito importante que se façam parte da reflexão das ciências sociais, e já estão a fazê-lo de certa maneira, e que no futuro certamente eu penso que virão a ter muita importância e que há de facto uma reflexão conjunta que temos que fazer enquanto comunidade científico-social e no âmbito da sociologia mais especificamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar algumas ideias que desde logo me ocorrem. E a primeira delas é de que é muito importante desmontar alguns discursos que têm ocorrido na comunicação social e que são naturais e compreensíveis e que se prendem com a ideia de que o vírus possa de alguma maneira ser democrático, porque afinal parece afetar famosos e não famosos, a elite política de alguns países e também igualmente os pobres e os mais desvalidos e pensamos nós de igual modo. Isso não será bem assim e é muito importante desmontar esta ideia e esta metáfora de democracia ou até às vezes de igualdade. É certo que há diferenças que são eventualmente provocadas por causas, digamos, naturais, as comorbilidades associadas àqueles que têm doenças pré-existentes, às pessoas mais velhas. Sem dúvida nenhuma, mas também o vírus não deixa por isso de ser social na maneira como infecta os seres humanos e na maneira como atua e se espalha neste mundo. A pandemia é de facto uma realidade sociológica também, além de ser uma realidade do domínio da biologia. E nesse sentido, temos de pensar para desmontar essas ideias em alguns factos e algumas tendências que são importantes. Os mais vulneráveis têm mais problemas. Em primeiro lugar, é importante saber isto. Na saúde, os mais velhos, as pessoas com mais comorbilidades, são mais afetadas, sem dúvida nenhuma. Mas existem também desigualdades sociais profundas na maneira como se é afetado pelo vírus. Aqueles que têm mais incapacidade de se protegerem, como os sem-abrigo, as pessoas mais pobres, em Portugal e globalmente, tem sido bastante falado, nomeadamente no caso dos países africanos, de outros países igualmente pobres, de comunidades muito vulneráveis, como no Brasil, as favelas, enfim, refiro-me a assuntos que têm ocupado a comunicação social nos últimos dias. Mas também veja-se no caso português as comunidades étnicas, como os ciganos, o caso da comunidade cigana em Moura ou noutros lugares que tem estado em destaque, e ressalve também o caso dos idosos institucionalizados em lares, muitas vezes sem condições ideais para que possam ter uma existência condigna, as pessoas que estão nas prisões, apesar daquilo que tem sido feito na libertação de alguns indivíduos, e, sobretudo, o pouco se fala das famílias que vivem em habitações sem condições. No ano passado, segundo dados do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, eram mais de 26 mil estas famílias, que viviam em habitações sem condições de salubridade. Portanto, presume-se que com dificuldades em manter os padrões de higiene e de isolamento que o combate individual à pandemia exige ou necessita para que possa ser feito de forma eficaz. Portanto, estão em condições de desigualdade todas estas pessoas que se encontram de alguma maneira marginalizadas. E neste sentido é muito importante pensarmos que o vírus é revelador de desigualdades pré-existentes. Ainda que vá gerar outras, como já mencionarei, essas desigualdades amontoam-se, elas constroem sobre desigualdades que já existem na nossa sociedade e que uma crise desta natureza tem o condão de revelar com muita profundidade. Em segundo lugar, é também muito importante perceber como o vírus aumenta formas particulares de desigualdade, e aqui refiro-me às desigualdades de género. Sabemos que os homens parecem morrer mais, e de facto isso acontece, embora não haja 100% de certezas ainda, do ponto de vista da investigação médica, sobre as causas que levam a que isso suceda. Mas efetivamente morrem mais do que as mulheres até ao momento. No entanto, de um ponto de vista social, a pandemia afeta as mulheres e os homens de maneira muito diferente e afeta também as mulheres de maneira muito séria, provocando maiores níveis de desigualdade, de discriminação e de violência sobre as mulheres. A Organização das Nações Unidas tem mencionado esse facto com inúmeros estudos, vários cientistas e vários estudos também já no âmbito das ciências sociais e da sociologia têm dado alguma atenção a esse facto, ainda portanto está no seu início. Em Portugal teremos também que desenvolver mais investigação e mais a ação social nessa matéria
e, sobretudo, fazer com que aprendamos com aquilo que sucedeu em casos anteriores, como é o caso do surto do ébola na África Ocidental em 2014 e 2015, ou mesmo a epidemia Zika no Brasil. Essas experiências de pandemias, não com esta dimensão, é claro, mas que também foram pandemias mais localizadas, por assim dizer, já revelaram que as mulheres e as raparigas sofriam maiores índices de violência, de abuso sexual e também de desemprego e de desigualdade no mercado de trabalho. Essas tendências para uma maior penalização das mulheres a muitos níveis também já se começa a notar no caso da pandemia Covid-19, que está a mostrar a mesma tendência. Esses dados, segundo aquilo que pude perceber, já existem em países tão diversificados como a Turquia, a Argentina, o Canadá, a França, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, enfim, vários outros, mesmo na China, em Singapura, em que se tem vindo a registrar um aumento de cerca de mais de 30% a 40% nos casos reportados de violência doméstica. Em Portugal, essa tendência ainda não é notória e as queixas, segundo dados recentes, não estão a aumentar, ou pelo menos isso ainda não se nota de maneira visível. Essa é uma questão à qual teremos que prestar uma particular atenção, pois afinal as experiências de outros países e as experiências também daquilo que nos traz, que são as lições do passado, mostram-nos que é preciso ter muita atenção à questão da violência que é exercida sobre as mulheres, doméstica, sexual e sobre as raparigas em particular. Por outro lado, temos que nos lembrar que são as mulheres também que são mais sobrecarregadas com a pandemia, no sentido que são elas que são as batalhadoras da linha da frente. Por vezes esquecemos que a maioria das profissionais de saúde são mulheres, 4 em cada 5 na União Europeia. Afinal, 78% dos quase 15 milhões de pessoas que exerciam como trabalhadoras de saúde em finais de 2019 na União Europeia eram mulheres. E mais de um terço destas mulheres tinha mais de 50 anos. Na verdade, em Portugal, os números são semelhantes. E isso faz-nos levar a crer que temos aqui mulheres e também mulheres mais velhas, portanto, com maior vulnerabilidade, eventualmente a efeitos nocivos da Covid-19, poderão estar em risco. São elas que são mais vítimas de violência, são elas que são também as responsáveis por cuidar de nós e por batalhar na linha da frente como profissionais de saúde. Em tempos de confinamento, ainda acrescendo a este panorama, são também as mulheres que assumem a maioria das tarefas domésticas, dos cuidados com os filhos e com a educação das crianças. Para isso, em Portugal já há dados. E esses dados, de algumas sondagens que têm sido feitas, mostram-nos realmente que as mulheres estão também a ser sobrecarregadas com o trabalho da casa e dos filhos, daqueles que são mais idosos, elas são as que apoiam. São aquelas que fazem mais. E, de facto, o teletrabalho ou o confinamento doméstico não vieram desresponsabilizá-las de assumirem uma carga maior de tarefas, a chamada dupla jornada, que ainda é muito notória. Por outro lado, e a acrescer a tudo isto, são ainda também as mulheres que perdem mais em termos laborais e que têm mais dificuldades de conciliação, como procurei alertar nesta pequena análise. Em terceiro lugar, ou seja, como terceiro desafio, é importante então para nós percebermos ainda como é que o vírus aumenta a dinâmica e a desigualdade nas famílias, seja a nível dos conflitos no casal ou das distâncias e dos problemas entre gerações. Já vimos que a pandemia afeta homens e mulheres de maneira diferente. Mas, de certa maneira, temos que entender que a pandemia tem sido apresentada de forma paradoxal. E isto é importante para a nossa reflexão sobre como um episódio destes afeta efetivamente a vida familiar e as pessoas que constituem essas famílias, mulheres, crianças, idosos, mas também os homens. Muitas vezes a família é vista neste cenário de confinamento como estando a ter uma oportunidade de reencontro. Como se o reencontro entre casais, o reencontro entre pais e filhos fosse realmente uma possibilidade e com certeza que o é, a um determinado nível. Por outro lado,
também no outro extremo é muitas vezes apresentada como potenciadora de conflitos e problemas. Por isso, nós temos assistido a títulos bombásticos que apresentam estes efeitos do lockdown, do confinamento em que vivemos, ou como provocando os chamados Covid-divórcios ou os chamados Corona Babies. Portanto, já apontando para uma geração que nascerá precisamente desse reencontro mais afetivo entre o casal. Temos dois extremos. Entre uns e outros, entre o desejável e por vezes aquele que será a realidade, precisamos de mais investigação e este é um desafio para nós, tentar perceber como é que as pessoas lidam com isto nas suas vidas e como é que isso vai afetar a forma como vamos reconstruir a nossa vida em sociedade e em família. Sem dúvida nenhuma, algumas pistas mostram que o conflito aumenta entre os casais. Na China, onde a pandemia começou primeiro e o controle também já permite ver melhor como é que no pós-pandemia houve alguns efeitos, aumentaram muitíssimo os divórcios. E o mesmo já está a acontecer, segundo a investigação feita nos Estados Unidos e na Austrália, onde se nota que realmente já há mais pessoas com intenção de se divorciarem, alegando que o fechamento aumentou o stress e o conflito. Este stress, este lado de desgaste emocional é muito importante. Vamos ter que estar atentos, de facto, às dinâmicas da vida familiar e ao que é que vai acontecer à vida dos casais e das pessoas. Também um outro desafio será lidarmos e monitorizarmos a questão do isolamento dos idosos e como é que funciona a sua institucionalização. Se estamos de facto a assistir a uma precarização da solidariedade, face a discursos que enfatizam essa solidariedade. Certamente poderemos estar a assistir a ambas as realidades em simultâneo, mas sem dúvida sabemos, por experiências passadas, e esta falo ainda a níveis mais impressionantes, que em tempos de crise e de crise económica, que se já está a acontecer na nossa sociedade, a solidariedade é uma grande questão e a solidariedade entre gerações também pode ser uma dificuldade acrescida, como é termos que melhorar as condições de vida de pessoas que estão institucionalizadas, por vezes sem condições, quer materiais, quer de bem-estar emocional. Por último, em termos de vulnerabilidades, não poderia deixar de mencionar a vulnerabilidade das crianças. Sem aulas presenciais e fechadas em casa, já é notório que as crianças, por exemplo, recorrem mais à linha SOS Criança. Durante o mês de março foram mais de 116 mil as chamadas para serem ouvidas. Neste sentido, é preciso dar-lhes uma voz maior. Aliás, também os adultos, segundo foi noticiado, ligaram mais para partilhar as suas preocupações com as crianças e também denunciar questões de risco. Finalmente, as minorias étnicas e os mais pobres. Será também, sem dúvida, uma questão importante e, embora não haja muitos dados sobre Portugal, penso que é muito importante percebermos como aqueles que já à partida estão mais excluídos vão ser afetados por esta pandemia. Com isto citaria a preocupação que tem emergido nas notícias, no caso dos Estados Unidos da América, que mostra que realmente a todos os níveis a comunidade afro-americana é mais afetada. Em Portugal também, no pós-pandemia ou mesmo durante, vai ser um desafio tentarmos perceber como é que as diferentes pessoas que à partida não têm as mesmas condições de vida foram afetadas, e entre eles as mulheres, os idosos, as crianças, as minorias étnicas e os fragilizados, de todas, portanto seja qual for a razão da sua fragilização social. Em quarto lugar, é muito importante também percebermos como é que os modelos de prevenção estão a pressupor condições de vida boas, ou pelo menos de classe média. Note-se que estamos realmente a pensar, quando falamos em isolamento, é-nos recomendado um isolamento em quartos privados e com casas de banho. Lembremos-nos das 26 famílias ou mais que vivem em casas insalubres, dos sem-abrigos e de tantas pessoas que vivem amontoadas numa casa. Isso é muito difícil e só está ao alcance de poucos, mesmo em Portugal, um país que já sofria de elevados índices de desigualdade. A vida é mais facilitada para as famílias com maiores recursos materiais e também em termos das competências digitais. É notório neste sentido a desigualdade nas famílias face à educação das crianças.
Note-se, e gostaria de repartir este dado, ou de o relembrar, que um quarto dos alunos do primeiro ciclo da rede escolar pública de Lisboa, note-se de Lisboa, não tem meios digitais para estudar em casa. E dados do Instituto Nacional de Estatística, do final de 2019, já davam conta que cerca de 6% dos agregados familiares, com crianças até aos 15 anos, afirmavam não ter acesso à internet em casa. A consequência disto, e que já está também a constituir uma preocupação pública, mas que é uma questão sociológica fundamental, prende-se com o aumento das desigualdades na educação e a falta de oportunidades que estas crianças terão e estas famílias. E, portanto, isso é um motivo muito importante de reflexão e cabe também à sociologia e às ciências sociais em geral ter um papel nesta desconstrução e nesta reflexão e na avaliação e monitorização daquilo que se vai fazer a seguir. Por um lado, em termos de políticas, não é fácil reagir ao surto, reagir a algo que é vivido, de certa maneira, pela primeira vez, que, embora nem para todos tenha constituído uma surpresa, veja-se, há 5 anos atrás, a informação e a reflexão partilhada por Bill Gates, ou também os avisos que nos chegavam da situação da China, daquilo que já estava a entrar na Europa, e de certa maneira a Portugal chegou um pouco mais tarde, digamos, o embate maior da situação pandémica, mas não é fácil reagir e muito ficará pelo caminho. Em termos de políticas de saúde, acho que o possível foi feito. Poderia ter sido feito mais, mas estamos a pensar nisto face àquilo que geram carências e que geram problemas da nossa sociedade. Um sistema nacional de saúde que necessitava de mais investimento. Muitas esferas da sociedade que teriam recuperado, mas era preciso muitíssimo mais tempo e muitíssimo mais investimento de políticas públicas para atingir essa igualdade entre as pessoas e resolver os problemas que elenquei já nesta pequena conversa e que de alguma maneira eram pré-existentes. Portanto, a outro nível, também temos que perceber que Portugal não age sozinho. Temos assistido às discussões e às negociações possíveis e acordos possíveis em termos europeus e muita água, como se costuma dizer, correrá ainda debaixo da ponte. Mas sem dúvida nenhuma, melhorar o sistema de saúde será um desafio para o futuro, será necessário lidar também com aquilo que fica para trás e com aquilo que vai estar desgastado. Mas muito importante mesmo será, como todos sabemos, e isto é uma verdade que já é comumente partilhada, que vai ser ao nível do emprego, do combate à crise económica, nos setores mais afetados e àqueles que realmente já estão a sofrer na pele os efeitos rápidos de empobrecimento e de crise profunda gerados por esta pandemia, que a intervenção vai ter que ser muito necessária. Não só uma intervenção imediata, de liquidez imediata, mas a longo prazo. Também muita coisa dependerá, obviamente, dos imprevistos, da imprevisibilidade do que vai acontecer, dependerá de quanto tempo vai demorar. Mas note-se que um inquérito feito pelo Centro de Estudos e Sondagens da Opinião da Universidade Católica, cujos dados fomos tendo acesso ao longo dos últimos dias, já revelou que mais de um terço dos portugueses viram diminuir os seus rendimentos do trabalho. Interessantemente, e já como esperado, os trabalhadores com salários até 1.000 euros por mês foram os mais afetados e também o foram as mulheres as mais afetadas, aquelas que já mais perderam o emprego, aquelas que também já sofriam de mais precariedade. Portanto, num certo sentido, Portugal vai se tornar uma sociedade com maior desigualdade, a um nível que vai ser necessária uma intervenção pública muitíssimo grande e que vai ser um enorme desafio. Em segundo lugar, a violência doméstica e a situação das pessoas como mais precarizadas, mais abandonadas, será também muitíssimo importante. É certo que o governo português anunciou na semana passada o aumento do número de camas disponíveis em abrigos para acolher potenciais vítimas de violência doméstica, bem como a criação de um endereço de e-mail para reportar queixas. Enfim, mas é preciso fazer mais e melhor para colmatar e para terminar com esta situação e apoiar as vítimas da maneira correta, mais até do que foi feito até agora. Em terceiro lugar, as políticas de educação vão ter que ser eventualmente revistas para poderem apoiar
aqueles que, partindo de condições menos igualitárias, mais sofreram. Ou haverá crianças que poderão vir a ser bastante prejudicadas no futuro, na sua avaliação e nas oportunidades de vida que têm face a bastante desigualdade. Portanto, vão ser também necessárias, em quinto lugar, diria, políticas para apoiar as famílias e que as apoiem de um ponto de vista material, económico, mas também na conciliação que vão ter que fazer, para que não haja sacrifícios, nomeadamente por parte das mulheres, neste sentido de quem é que fica em casa a apoiar e a cuidar, enquanto realmente alguns trabalhos vão ser salvos. Há muitos desafios para obtermos uma igualdade de género, igualdade na família, igualdade entre gerações. Hoje diria que é importante combater a desigualdade, como já frisei o suficiente, penso eu, e é também preciso fazer um reforço, de facto, do combate, promovendo modelos de inclusão que visem uma maior redistribuição. Nos últimos anos, nas últimas décadas talvez, temos vivido muito em função de políticas que se vieram a chamar de reconhecimento. Políticas que são importantes, mas que se têm focado em direitos nominais, em que as pessoas são consideradas iguais, em que as pessoas têm o direito a uma cidadania, a ser gente. Isto é muitíssimo importante. Tem sido visível em muitas políticas que reconhecem a existência de pessoas que outrora, e é muito importante, repare-se, em termos das questões do género, é muito importante, repare-se, em termos das questões das minorias sexuais, das minorias étnicas, é muito importante esse reconhecimento, mas ele por vezes tem sido feito sem que haja concomitantemente uma redistribuição equitativa, uma distribuição que acabe e que combata a pobreza. E, portanto, não chega a reconhecer direitos nominalmente, é preciso uma viragem para a redistribuição, para práticas, para conseguir levar às pessoas melhores condições de vida, em que essa existência conquistada, digamos no papel, possa ser mais realizada através de um acesso a recursos efetivos que possam colmatar e não levar os indivíduos para situações de desigualdade, que são realmente um atentado também aos direitos humanos e aos direitos de género e aos direitos de igualdade em que temos de viver. E, portanto, acho que tem que haver um reencaminhamento, um repensar muito grande dos modelos de inclusão e das políticas públicas que temos de fazer para fazer face a esta crise. Será, sem dúvida, um desafio que merece toda a atenção num futuro próximo e, quiçá, num futuro mais distante. Certamente há muitas coisas que vão mudar, não sabemos exatamente até que ponto, e muito se especula, há uma especulação muito grande e também uma especulação positiva sobre a mudança e aquilo que poderemos eventualmente esperar, mas como todas as mudanças, ou até como todas as potenciais revoluções, existem também muitas surpresas. Não sabemos se vão acontecer, mas podemos efetivamente tentar ponderar, fazendo um pouco de futurologia uma mais previsível do que outra, mas eu diria que a digitalização, o teletrabalho, a questão da solidariedade familiar e social, o tempo de qualidade, a reflexividade maior sobre determinados problemas de desigualdade profunda na sociedade, o rumo a uma maior justiça e equidade, e até uma sociedade sem trabalho, como alguns advogam que tem de ser possível, porque cada cidadão merece uma vida condigna, e que exigiria um Estado social mais forte. Por um lado, todas estas coisas podem acontecer, mudanças no mercado de trabalho, mudanças de mentalidade, mudanças no sentido de reforçar o papel do Estado. Quando se falava muito num capitalismo selvagem, neoliberal, há também esta ideia de que o Estado pode ser reforçado desta crise, percebendo-se que sem Estado é mais difícil atuar e é mais difícil ter ações de organização salvadora quando tudo é dominado pelos privados. Veja-se como, de facto, o exemplo dos Estados Unidos da América nos mostra como os seus sistemas de saúde e um nível elevadíssimo de privatização torna as coisas mais difíceis para as famílias, para os trabalhadores, para um acesso igualitário para todos. Sem dúvida nenhuma, isto é uma visão, digamos, positiva. Por outro lado, temos também tendências
que mostrarão ou terão receio de um lado mais negro, até com base em lições daquilo que foram no passado as crises económicas muitíssimo graves. Trata-se da Grande Depressão, que teve consequências devastadoras, ou, enfim, o pós-Segunda Guerra Mundial terá sido diferente, mas um dos grandes receios é que haja um aumento das tendências populistas, um aumento do conflito social, e do confronto direto, uma violência social muitíssimo maior, que agravará, obviamente, a situação dentro das famílias, a desigualdade para as mulheres, para as crianças, para os mais idosos, para as minorias sexuais, para as minorias étnicas e, portanto, e que levará a um recuo. Fala-se também muito de que voltaremos a um recuo, de que isto nos pode levar a recuar em termos daquilo que são direitos fundamentais de igualdade para as mulheres, e para as minorias étnicas e sexuais, que podemos recuar 50 anos no mínimo. Teremos que esperar para ver, mas é preciso estar atento que não podemos ter discursos provavelmente nem demasiado apocalípticos, nem demasiado otimistas numa solidariedade. Sem dúvida, isto vai nos lançar muitos desafios para o futuro e num certo sentido temos que estar preparados para lidar com três cenários. Há alguma mudança, mas sem grandes alterações. É um cenário como relativamente improvável. Existirá também um outro cenário mais positivo em que haverão mudanças profundas, num sentido em que aquilo que se vai notar face ao enorme trauma da Covid-19 são efeitos negativos imediatos, e aumento da desigualdade e das dificuldades das famílias, mas com mudanças profundas a nível mais positivas a longo prazo. Por outro lado, há também a ideia de que pode haver uma mudança sistémica muitíssimo maior, que vai prejudicar, obviamente, as famílias que já vivem com maiores dificuldades. Estes diferentes cenários estão dependentes de múltiplos fatores, mas cabe-nos estar atentos e darmos continuidade com as lições do passado, mas também com uma enorme atenção àquilo que pode ser novo no impacto deste trauma, a todas as lições e todas as teorias e munirmos toda a nossa capacidade de pensar a mudança social em diferentes tipos de cenário e que vão gerar um problema sério de desigualdade e de caminhos para a tentar resolver. Para terminar, diria então que, e voltando ao início, que esta crise vai revelar as grandes desigualdades que permaneceram na sociedade portuguesa, por vezes algo envernizadas numa fase de crescimento maior, que também foi uma fase excepcional, numa fase em que houve mais atenção relativa a certas formas de reconhecimento das pessoas e dos seus direitos à cidadania, e isso inclui, obviamente, a vida das famílias, todas as políticas muito importantes feitas para promover a igualdade de género e, digamos, a participação de todos e todas na família, mas muitas desigualdades permaneciam e a crise revela-as. No entanto, ao constituir um trauma de proporções inesperadas, é necessário também perceber como é que esta pandemia vai aumentar essas desigualdades e vai promover outras, tornando que a seguir a isto haja outras muito importantes pandemias, mais silenciosas, como a violência, como consequências de desigualdade que serão tão assassinas quanto é o vírus. E o nosso desafio é analisar, examinar, mas também intervir para reverter estas tendências.